Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje no Cineca Maçaria apresentando o Pod Café e Gestão. Eu sou a Juliana. E eu sou Samira Lima. Hoje o nosso convidado é o Paulo Augusto, professor aqui do Sinai e formado em Logística. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a teoria de sistemas, também conhecida como teoria geral de sistemas, que estuda as relações entre as partes e o todo também de um sistema. Isso significa também que as organizações, ou seja, as empresas, podem se conectar com o mercado e o mercado também se conectar com elas, ou até mesmo os próprios departamentos internos. E direcionando agora algumas perguntas para o nosso convidado Paulo, eu gostaria de saber o que é que você compreende, né, sobre a teoria de gestão, a teoria de sistemas, já que também já vem um pouco, né, da formação de logística. Olá pessoal, interessante sim essa pergunta. É o seguinte, que a teoria do sistema ela contrapõe a duas outras teorias, que é do reducionismo e do mecanismo, né? O reducionismo ele via o processo como partes, né? Ele via os elementos como partes, não como um todo, como você falou na sua fala. Do mecanismo tem aquele processo rígido que pode, né, trouxe muito claramente ali que ficou mais lá na frente como eu disse. Então, se quando se fala sobre o sistema da teoria do sistema, o interessante é que essa teoria permite que as empresas elas sejam vistas como um organismo integrado, né? Onde cada setor, cada área funciona como um subsistema dentro desse todo ali. O interessante é que, sendo cada setor parte de um todo, o que acontecer nesses setores vai afetar lá no resultado final. Então, o interessante da visão sistêmica é essa, é você ver o processo como um todo e não como parte desse um todo. Entendi. Paulo, você falou, você ganhou o disco, né, que tem uma característica muito grande, assim, para você, quais são os tipos de sistema que a gente pode encontrar em uma empresa, uma organização? Porque tem vários, né? A gente olha assim, tem mais de um. Então, para você, quais são os tipos assim, que a gente pode encontrar? Porque cada empresa tem a sua particularidade. Então, eu acho que cada empresa tem sim a sua particularidade, mas ela não consegue adotar um só sistema. Ela tem sua forma híbrida de trabalhar, né? Hoje a gente puxa muito pelo Lean Manufacturing, né? Que é a produção enxuta, que é o processo enxuto. Mas a gente vê elemento do Fordismo também, quando a gente vê a padronização, a gente vê elemento do Toyotismo também, quando a gente vê esse colaborador que tornou-se multiplural, né? O Fordismo veio ali para especializar o colaborador. O Toyotismo veio para tornar esse especialista plural, né? Então o Lean Manufacturing hoje vem para trazer uma visão enxuta do processo, com zero desperdício. Então não tem um só sistema. Eu acredito muito que as empresas trabalham de forma híbrida. E quais são os benefícios que essa teoria pode trazer, assim, na sua opinião, para uma empresa? Bora pensar o seguinte, Samira, você está com febre. Se você está com febre, você vai tomar o que para a febre? Um antitérmico, correto? Tomando um antitérmico, você vai atacar a febre que você estava naquele momento. Vai passar, correto? Sim. Mas o que foi que originou a sua febre? Você vai voltar a ter febre, será novamente? Foi infecção, foi resfriado. Então, quando você toma um remédio para combater aquele sintoma, você não se preocupa com um todo, o que ocasionou aquele problema. Então, quando eu estou dentro de um sistema, que ele é uma visão sistêmica, né, que é aquele pensamento holístico, na verdade, né, eu vou pensar em um todo. Quais fatores me trouxeram até aqui? E aí eu vou combater aquilo, vou trabalhar em cima daquilo. Então, é por aí. Entendi. Então, no caso, isso quer dizer que isso traz um benefício até mesmo para a tomada de decisões dentro da organização, analisando os fatores internos e externos. Principalmente. Então, esse é um ponto positivo do sistema. O sistema deve ter como característica ser justamente a visão aberta. Porque, assim, muito se pensou lá atrás, em um sistema fechado, onde os fatores externos não interferiam ali no processo interno da empresa. Só que esse processo foi justamente combatido. Eu preciso enxergar os fatores externos também, né? O alto do dólar vai impactar na minha produção, o clima, o fator climático vai impactar na minha produção. A gente teve a pandemia agora também, que trouxe um transtorno muito grande para dentro das organizações. Então não tem como eu ter um sistema olhar para ele apenas para dentro, eu preciso também olhar para fora. Paulo, você consegue trazer para a gente algumas características da teoria dos sistemas? Consegue trazer?
deixar esse sistema aberto. Sem falar também que temos outros elementos, né? Que são os outputs, são os inputs, são o processo de transformação, são os outputs. Tem também o feedback, que é muito importante dentro desse processo também, porque assim, se eu busco por uma melhoria contínua hoje, o feedback é uma ferramenta que vai me dar essa visão. Mas se eu não adoto uma ferramenta de feedback, eu não vou saber como está o meu atendimento ao meu cliente. Então, quando o cliente receber a carga lá na empresa dele, eu tiver um feedback desse atendimento, eu vou saber em que condição eu estou. Se eu estou para melhorar ou se eu estou para reforçar o meu processo. Então, o feedback é um dos elementos muito fortes do sistema aberto. Sem falar também a comunicação. A comunicação e a informação tem que ser assertiva. Porque se na entrada do sistema eu venho com informações não assertivas, informações cortadas, arranhadas, eu provoco todo um transtorno nos processos seguintes, né? Então, assim, se eu já entro com a informação não assertiva, uma informação errada, eu já processo isso errado e já trago uma resposta para isso também de forma errada. Então, isso causa um processo também. Porque quando a gente também fala de teoria do sistema, a gente entende que os processos são interligados, né? Exatamente. Então, quando uma parte do processo é prejudicada, a gente também vê logo esses gargalos nas outras etapas. Então, é por isso que uma das características, assim, ele sempre no conceito que fala é a interligação desses processos na logística mesmo. Se tiver algo errado no estoque, a produção lá, né, a parte de expedição pode ter um problema maior. E aí você falou do Lean, que na questão do toyotismo, que o toyotismo ele já vê o problema no início, não espera finalizar. Então acho que isso também é muito presente. E outra coisa também, ainda dentro desse assunto, outro exemplo que a gente vê bastante que é bem comum é a área de vendas. A área de vendas sempre tem metas, né? Aí vende, às vezes promete um prazo, às vezes um prazo que nem solicitou, nem perguntou a algum responsável da produção e depois acaba sobrecarregando a produção da empresa. E aí acaba saindo até mesmo com falhas na entrega, às vezes produtos, né, com defeitos, e aí acaba gerando essas coisas do cliente. Existe uma área que faz a interface entre o comercial, que é esse cliente que você trouxe, e a produção e a logística. O PCP também para acolher essa função. Então, o PCP ele recebe a demanda dos clientes por meio do comercial, e aí é o PCP que precisa datar os pedidos. Então, assim, por mais que o comercial venha com datas previstas, né, efetivamente essa data quem vai dar é o PCP, porque o PCP precisa enxergar se tem estoque de produto acabado, se tem estoque de matéria-prima e insumos para estar com a produção. Eu preciso entender como está o processo da logística para poder estar datando o pedido. Então, se o comercial já chega em ponto uma data, eu provavelmente vou ter consequências no meu sistema produtivo. Eu falei isso porque eu até mesmo já trabalhei numa empresa que funcionava dessa forma, né? Queria vender, e no final das contas a produção sobrecarregou e não deu bom. Isso é uma guerra entre comercial e PCP. Eu passei um treinamento um tempo atrás, e aí de 14 pessoas da sala, 14 trabalhavam dentro do PCP, o professor perguntou assim, quem tinha problema com o comercial? Foi 100%. Então, não tem como você ser PCP e não ter atrito com o comercial. Isso pode ser positivo às vezes, mas na sua grande maioria é danoso, né? Porque você acaba prejudicando, trazendo estresse para o sistema. Porque assim, eu preciso ter os processos alinhados. Verdade. Outra pergunta também, a gente falou um pouco sobre esses benefícios, mas eu acredito que sempre tem também os pontos de melhoria. E quais são os desafios que as empresas enfrentam ao adotar esse tipo de sistema? E você tem controvérsia, eu acho. Mas assim que acontece. A gente fala que a teoria do sistema ele é um organismo interdependente. Mas essa interdependência pode também causar problema, porque se a produção ela não recebe a matéria-prima do fornecedor, né, no prazo que ela vai receber, essa falta de produto pode causar tudo no processo, né? Se o PCP ele dá um pedido e por independente do dia a dia a produção não conseguir atender essa demanda que o PCP programou, a
logística vai ter dificuldade de expedir aquele material no dia que foi proposto. Então, a própria interdependência ela pode ser um caso a ser melhorado, né? E aí onde entra justamente a informação correta, a comunicação clara e correta. Porque assim, existe uma ferramenta que é muito simples e básica, que quem trabalha com gestão de estoque, com supply, ele adota, que é o follow-up. Se eu faço alguma compra, depois que essa compra chegar, eu preciso fazer follow-up, saber que andamento está no processo, no pedido, para que esse pedido chegue no tempo certo, para atender a produção no tempo certo, para que eu possa expedir esse pedido no tempo certo, e que o meu cliente não fique prejudicado. Porque toda a cadeia funciona para atender o foco, que é o cliente. Paulo, você hoje é docente do Senai, mas você também já citou que você teve experiências em outras empresas. Você poderia citar exemplos de empresas que adotam essa visão sistêmica, assim, tudo isso que a gente já falou, você poderia trazer exemplos de empresas assim? Citando nomes aqui, eu passei pela Forpan recente, é um processo, é uma empresa também que trabalha com sistema aberto, né, sistema dessa do sistema. A Bumix é uma delas também, a PKG também é uma delas, que adotaram esse sistema também. Agora, o interessante do Lean, né, que a gente falou um pouco também, que assim, para eu poder adotar esse tipo de gestão, eu preciso estar alinhado com os meus parceiros. Parceiros são os fornecedores e os clientes. Então não adianta eu pensar, eu vou botar o estoque zero. Beleza. Mas meu fornecedor não está ciente disso. Eu preciso estar ciente, porque assim, quando eu for contatar o meu fornecedor, eu falo, olha fornecedor, eu preciso receber meu pedido no dia 10. Senão, por causa da ruptura no processo. Então, eu preciso estar alinhado com o meu fornecedor. Mas, embora eu esteja adotando um estoque zero na minha empresa, meu fornecedor não. Ele adota um sistema de gestão de estoque, onde vai ter que trabalhar com estoque mínimo, com o meu estoque mínimo. Não vai estar na minha empresa, vai estar no meu fornecedor, vai quando precisar, estiver imediato, ele me atender. Então, essa é a coisa que eu passei, tem muito disso. Passei de alguns fornecedores e clientes também. Então, acho que já fechamos aqui nossas perguntas. Então, Paulo, a gente quer te agradecer por topar, né, esse desafio. Nosso desafio aqui nos gerou frios na barriga. Agradecer ao docente Ângelo Moreira, a docente Suzana também, que nos ajudou nesse projeto, nossa filmmaker que está ali atrás, Yasmin. E agradecer a vocês, telespectadores, que estão aqui acompanhando esse desafio conosco, fechando com chave de ouro. Obrigado pelo convite.